Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que foi resolvido praticamente 50 anos depois. E eu acho que foi o primeiro caso que eu trago aqui pra vocês que demorou tanto tempo para ser concluído. Isso devido, ao avanço da tecnologia, essas coisas. Não deixa de ser um caso muito interessante, que eu sei que vocês gostam desse estilo de casos que permaneceram sem solução por muitos anos e depois, por fim, aqui mais para dos anos 2000 para frente, foi concluído. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Casos criminais resolvidos, casos que ainda são mistério, desaparecimento. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, isso é muito importante. Não esquece de deixar o like se você gostar desse vídeo aqui e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Jane Britton. Jane Britton nasceu em 1945, filha de J. Bond e Ruth. Seu pai era vice-presidente administrativo do Radcliffe College, uma faculdade de artes liberais para mulheres. A família morava em Needham, Massachusetts. Durante sua vida, ela aprendeu a andar de cavalo, tocar piano e pintar. Jane formou-se em antropologia na Radcliffe e depois foi aceita no programa de pós-graduação de Harvard, na sua área. A jovem estava interessada na arqueologia do Oriente Próximo. Em 1968, ela foi uma das várias candidatas ao doutorado que acompanharam o chefe do departamento a uma escavação no sudeste do Irã, onde encontraram o que acreditavam ser as ruínas de Alexandria. Mais tarde, um dos líderes do projeto creditou Jane a uma das descobertas mais importantes da escavação. Em 1969, ela morava em um apartamento a 2 quadras da Harvard Square. Ela passava a maior parte do tempo trabalhando no museu da universidade. Quando não estava trabalhando, ela gostava de pintar desenhos de animais em seu apartamento. Jane tinha vários amigos e iniciou um relacionamento com James Ruffins. Um dos problemas que Jane passava era a situação do apartamento, que era considerado decadente e infestado de baratas. Em 1963, Beverly Simmons, uma estudante graduada da Universidade de Boston, foi abusada sexualmente e assassinada dentro do seu próprio apartamento. Para piorar, a segurança do prédio também era precária, com fechaduras faltando nas portas que iam para a rua. A fechadura do apartamento da Jane era tão ruim que ela praticamente nunca usava. Segundo alguns amigos, a jovem disse que estava com planos para se mudar. Já tinha toda essa situação do apartamento e, para piorar, as ruas próximas ao campus também eram bem perigosas, com diversos assaltos. Vários professores, alunos foram assaltados naquelas ruas ali perto de onde ela morava. Ela também sofreu uma tentativa de assalto. Uma vez o assaltante a cortou com um canivete, cortou apenas a roupa, não chegou a machucar sua pele. Ela nem quis fazer um boletim de ocorrência nem nada, deixou por isso mesmo, mas com certeza era um local de muito perigo e que não tinha praticamente segurança nenhuma. Na noite do dia 6 de janeiro de 1969, a primeira segunda-feira do ano, as aulas diurnas retornaram após o feriado e Jane e seu namorado se juntaram a outros colegas de antropologia para jantar em um restaurante local. Depois, os dois voltaram para o apartamento de Jane e James ficou com ela até mais ou menos 11h30 daquela noite. Depois que seu namorado foi embora, ela foi até seus vizinhos perto da 00:30 para conversar e tomar algumas bebidas. Na manhã de 7 de janeiro, alunos de pós-graduação em antropologia na Universidade de Harvard se reuniram para fazer seus exames gerais, o último desafio que eles teriam antes de iniciar suas teses de doutorado. Tudo parecia normal naquela manhã, mas uma aluna estava faltando. Jane Britton, de 23 anos. Isso com certeza não era nada normal. Seu namorado James, ele era seu colega, então como ele viu que ela não foi à aula, ele achou aquilo muito estranho. Ela era uma jovem muito dedicada e com certeza ela não perderia essa prova tão importante. Depois que ele fez a prova, mais ou menos meio-dia, ele decidiu ir até o seu apartamento e quando ele chegou por lá, ele bateu na porta, só que simplesmente ninguém atendeu. Antes de ir ao apartamento, ele também fez uma ligação para ela não atendeu o telefone. Então ele bateu na porta,
não teve nenhuma resposta e o vizinho do apartamento da Jane, que era um conhecido, que ela passou um período da noite com eles, bebendo na noite anterior, ele achou estranho também que a Jane, né, não falou nada, achou aquela situação muito esquisita, porque até o último momento que ele a viu, ela estava bem. Então, ele decidiu abrir a porta que estava destrancada. Quando os dois entraram no apartamento de Jane, eles a encontraram deitada de bruços em sua cama, com seu corpo coberto de cobertores e um casaco de pele. James percebeu que havia sangue no local e que Jane não estava respirando, então ele decidiu chamar a polícia. A polícia chegou e junto chegou um médico legista que confirmou que a Jane realmente havia morrido de um crime muito brutal. Eles não sabiam muita coisa, não tinha muitas pistas no apartamento. Ninguém ouviu nada, né? Não tinha nenhuma testemunha ocular que viu alguma coisa importante, que ouviu algum grito, alguma coisa. Isso nas primeiras investigações. Então, desde o início, os policiais eles perceberam que seria um caso muito difícil de resolver. Os responsáveis pelo caso também procuraram pela arma do crime, eles olharam em todo o apartamento para ver se tinha alguma coisa que pudesse ter causado aqueles ferimentos na Jane, mas de início eles também não encontraram nada. O corpo de Jane passou por uma autópsia. O médico legista encontrou lacerações múltiplas na cabeça, um hematoma no braço, ela foi abusada sexualmente e ele considerou a morte um homicídio por traumatismo contuso que ocorreu cerca de 10 horas antes do corpo ser encontrado. Durante a investigação no apartamento de Jane, foi visto que nada de valor estava faltando. De início, o investigador do caso sugeriu que a arma do crime foi uma machadinha ou um cutelo por causa dos ferimentos em seu corpo. Depois, ele disse que poderia ter sido usado uma pedra que tivesse ponta. Eles souberam que a Jane trouxe uma pedra da escavação no Irã, que era desse formato, mas a pedra não foi encontrada de início em lugar nenhum. A polícia encontrou um conjunto de impressões digitais que não combinava com as de Jane nem qualquer outra pessoa que os investigadores souberam que estivera no apartamento. Eles decidiram conversar com os vizinhos de Jane para ver se alguém viu alguma coisa. Uma criança disse que ouviu alguns barulhos estranhos na escada de emergência naquele dia, né, naquela madrugada, a gente pode dizer, que não era um barulho muito comum de se ter. Outra coisa foi um outro vizinho que ele disse que ele olhou pela janela e viu um homem correndo do prédio. Ele descreveu esse homem com mais ou menos 1,80 de altura, entre 75 quilos e 80 quilos, não muito mais do que isso. E ele disse que ele viu essa cena à 1h30 da madrugada. A polícia considerava a possibilidade de alguém da universidade ter cometido o crime. Eles começaram a questionar os membros do departamento de antropologia de Harvard, alguns dos quais foram companheiros de Jane na escavação no Irã durante o verão anterior. Enquanto investigava a cena do crime, a polícia encontrou vestígios de ocre vermelho, que é uma argila em forma de pó espalhados no corpo de Jane e ao redor do seu apartamento. Como o ocre vermelho já foi usado em antigos rituais funerários persas, os investigadores procuraram um suspeito que provavelmente tivesse um conhecimento profundo do assunto. Um dos professores de Jane deu à polícia uma lista de 100 alunos e professores do departamento que poderiam ter esse conhecimento. Eles foram investigados, mas nada foi encontrado. O namorado e amigos de Jane passaram pelo detector de mentiras e, todos foram aprovados. 2 dias depois do crime, o chefe de polícia de Cambridge disse que não daria mais muitas informações sobre o caso porque a mídia estava aumentando as coisas. A última informação que ele deu foi que eles encontraram a pedra, mas eles não disseram onde essa pedra foi encontrada, não deram mais muitas informações, nem também se essa foi realmente a arma utilizada no crime. Em 6 de fevereiro, menos de um mês depois que Jane foi encontrada morta, outra mulher com ligações anteriores em Harvard foi encontrada morta em sua residência em Cambridge, em circunstâncias muito semelhantes. Ada Bean, de 50 anos, ex-secretária de pesquisa da universidade, foi abusada e espancada até a morte dentro do seu apartamento, perto do campus. A semelhança dos 2 assassinatos levou à especulação de que o mesmo agressor estava envolvido. Albert de Salvo confessou 12 crimes que cometeu na área. Ele foi condenado à prisão perpétua pelos crimes e a polícia concluiu que ele não tinha nenhuma ligação com esses 2 casos.
Todas as evidências do caso foram bem preservadas e quando o teste de DNA ficou disponível para os investigadores, mais ou menos no fim dos anos 80, eles finalmente testaram o sêmen deixado pelo assassino. Ele não produziu nenhuma correspondência com os perfis de infratores conhecidos na época. No início dos anos 2010, vários escritores começaram a reexaminar o caso e a solicitar cópias dos registros investigatórios. A maioria desses pedidos foi negada. Quando os jornalistas recebiam esses registros, eles eram limitados, às vezes constituindo apenas de recortes de jornais antigos sobre o caso. Muito tempo passou e nenhuma pista foi encontrada. Infelizmente, o caso foi arquivado por falta de pistas, os detetives não sabiam mais o que fazer e a sua mãe faleceu em 1978 e seu pai em 2002 e eles não souberam o que aconteceu, quem foi o responsável pela morte de sua filha. Em 2017, vários pedidos públicos foram feitos para que o escritório do promotor liberasse publicamente o arquivo do caso e levou os investigadores a investigarem sobre os materiais mais uma vez, e eles decidiram testar a amostra de DNA usando a mais recente tecnologia forense. Eles encontraram uma combinação para o DNA e se tratava de Michael Sumpter, um assassino condenado e estuprador que morreu em 2001. Como eles não tinham um novo DNA para verificar suas descobertas, eles se voltaram para a coisa mais próxima, uma amostra de DNA do seu irmão. A amostra do irmão de Michael correspondeu à amostra original e excluiu 99,92% da população masculina e provou que Michael Sumpter foi de fato responsável pelo abuso sexual e o assassinato de Jamie Britton. Michael não era um estranho em Cambridge, ele viveu lá quando criança, trabalhou a apenas 1 quilômetro do apartamento de Jane em 1967 e foi condenado por agredir uma mulher na área 3 anos após o assassinato de Jane. Durante sua vida, Michael foi condenado por 2 abusos sexuais, o segundo dos quais ocorreu quando ele escapou de um programa de liberação de tratamento e que cumpria a sua sentença do seu primeiro caso. Investigadores anteriores encontraram correspondências semelhantes entre seu DNA e de 2 outros assassinatos por abuso sexual em Cambridge, anteriormente não resolvido, no início dos anos de 1970, anteriores à sua primeira condenação, bem como outro caso de abuso sexual não resolvido, elevando o total de sua vida de crimes conhecidos para 5 estupros e 3 assassinatos. Apesar das semelhanças no caso de Eda Bean, a polícia não considera Michael um suspeito e o caso permanece sem solução. Depois que finalmente o suspeito foi identificado, a polícia deu uma teoria do que eles acreditam que aconteceu naquela noite. Provavelmente ele utilizou a escada de emergência, ele encontrou o apartamento da Jane, cometeu o crime, o abuso sexual e depois ele foi embora. E aquele vizinho que viu um homem correndo do prédio provavelmente era o Michael, porque a descrição que o vizinho deu era mais ou menos 1,80 m, entre 75 kg e 80 e era mais ou menos essas características do Michael no momento. A gente não sabe o motivo, parece mais um crime ali de oportunidade, provavelmente ele não escolheu a vítima, ele entrou no prédio, encontrou infelizmente a porta do apartamento da Jane aberta, cometeu o crime e foi embora, né? Acho que ele fez isso outras vezes sem ter uma vítima em específico. Apesar da grande importância atribuída originalmente ao ocre vermelho espalhado, a polícia mais tarde concluiu que isso não tinha nenhuma ligação com o caso e que era apenas resíduos das pinturas de Jane. O caso de Jamie Britton completaria 50 anos em 6 de janeiro de 2019. Ele foi concluído em novembro de 2018, apenas 2 meses antes de completar 50 anos. Esse é o caso mais antigo que a polícia do condado de Middlesex já resolveu. A evidência de DNA também ligou Michael a vários outros estupros e assassinatos não resolvidos na área de Boston. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, 50 anos praticamente, né, é muito tempo para um caso ser resolvido. Acredito ali que os parentes da Jane já tinham até desistido disso tudo, até que a polícia, com as novas técnicas de DNA, que a cada ano a gente pode dizer que estão mais avançadas, finalmente eles conseguiram concluir um caso tão antigo. Isso até é normal de nós vermos agora casos antigos que não foram solucionados serem solucionados pelo DNA agora em 2015, 18, 20, enfim, 21. Então, mais um caso que demorou muito tempo para ser concluído, mas felizmente ele foi concluído
Mas é claro que o assassino ali já tinha morrido porque passou 50 anos, é muito tempo. Mas os policiais não desistiram e digamos que ali que na última tentativa eles descobriram um DNA que era compatível ao do Michael, que cometeu vários crimes ali em Cambridge, naquela região, e por fim, né, esse caso foi concluído depois de 50 anos. Realmente é muito tempo, acredito que é o caso mais antigo assim que eu já trouxe aqui para vocês e é algo até inacreditável, né? Um caso tão antigo que finalmente teve uma conclusão. Se você conhece algum outro caso antigo que foi resolvido há pouco tempo e queira que eu comente, pode deixar aqui nos comentários, que em breve eu trago aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.